Estimados irmãos espíritas, feliz daquele que ouve a palavra do Senhor. Mais feliz ainda é aquele que a coloca em prática. Foi-nos solicitado refletir hoje sobre o capítulo 10 de nosso Evangelho segundo o Espiritismo, cuja temática central é Bem-aventurados os que são misericordiosos. O capítulo em questão aborda os seguintes temas: perdoai para que Deus vos perdoe, reconciliação com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho, não julgueis para não serdes julgados, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. O capítulo contém ainda as instruções dos Espíritos, quais sejam perdão das ofensas, a indulgência, é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem. Por uma questão de tempo, dada a extensão do assunto, centralizaremos nossa reflexão sobre a misericórdia, considerando que o título do capítulo é Bem-aventurados os que são misericordiosos. Misericórdia. Muitas vezes essa expressão é utilizada quando queremos demonstrar espanto. Algo que vemos, ou ouvimos, ou lemos, nos deixa estupefatos e nós dizemos misericórdia. Eu considero essa virtude crística a mais exalçada por Jesus em sua breve passagem terrena, considerando-a ainda como uma virtude síntese, posto que ela incorpora o amor, a bondade, a paciência, a caridade, a tolerância, o respeito, a consideração, a discrição, entre outras tantas virtudes ensinadas por Jesus. A frase bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7, é uma frase que encerra a lei de causa e efeito. Porque ao dizer bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia, Jesus está dizendo para todos nós: faze isso e receberás aquilo. De forma simples e prática. Portanto, lei de causa e efeito na mais pura acepção do termo. Do ponto de vista religioso, a bem-aventurança é a suprema felicidade alcançada pelos santos e justos no céu, junto a Deus, uma espécie de glória celeste. Do ponto de vista religioso. Do ponto de vista teológico, ela corresponde à perfeição evangélica com sua correspondente recompensa específica. Ou seja, a frase que eu disse anteriormente: faze isso e receberás aquilo. E ela é discorrida em número de 8 bem-aventuranças no antológico Sermão do Monte proferido por Jesus. Salvo o melhor juízo, o primeiro grande sermão de Jesus.
Disseram os espíritos superiores a Kardec, e que está no nosso Evangelho, que a misericórdia é o complemento da brandura. Porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ou seja, alguém que se ache brando e pacífico, se não tiver misericórdia, não é nem brando, nem tampouco pacífico. E nesse contexto percebemos então que a misericórdia atrai para quem a pratica duas características importantes: a brandura e a pacificidade. Todos os itens descritos nesse capítulo 10 de nosso Evangelho traduzem ações específicas próprias de quem deseja ser brando e pacífico. Quando eu falei no início das partes que compunham esse capítulo. Então é um fato que nós não podemos ignorar. Quem deseja ser brando e pacífico precisa anteriormente tornar-se misericordioso. Do contrário, não poderá sê-lo. O benfeitor Emmanuel considera a misericórdia como a excelência da compaixão. O ponto mais alto da compaixão, o ponto mais elevado da compaixão é a misericórdia. E lá no capítulo 45, intitulado Desafio e Resposta, da obra mediúnica, através da pena mediúnica de Chico Xavier, denominada Encontro Marcado, Emmanuel assevera: compadece-te, pede a vida. Compadece-te, pede a lei. Então a compaixão nos é solicitada pela vida, nos é solicitada pela lei. Diz o Emmanuel: a vida é amor e a lei é justiça. No entanto, aí ele coloca uma conjunção adversativa, né? Por marco de interação, a divina providência colocou entre ambas a fonte da misericórdia, assegurando o equilíbrio. Olha que interessante. Se a vida é amor e a lei é justiça, entre o amor, entre a vida e a justiça, melhor dizendo, entre a vida e a lei, está a misericórdia, como fiel da balança. E Emmanuel aponta com maestria a afirmação desta, a justificativa, melhor dizendo, a justificativa dessa sua afirmação. Ele diz: o amor sabe que sem justiça a estrada mergulharia no caos. E a justiça reconhece que sem amor a meta se perderia nas tramas do ódio. Olha que interessante. O amor sem justiça leva ao caos. A justiça sem amor leva ao ódio. E ele diz: acende, pois, a lâmpada de tua compaixão e clareia a marcha. Ou seja, ilumina o teu caminho, ilumina as tuas ideias, sensibiliza o teu coração. Porque ele começou a frase dizendo: compadece-te, pede vida, compadece-te, pede a lei. Mas outro espírito sapiencial, venerando espírito Maria Dolores, lá no capítulo 47, intitulado Deus Quer Misericórdia, da obra Poetas Redivivos, da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, Maria Dolores alerta-nos sobre este assunto numa bela estrofe, em que ela diz: se confias em Deus, alma querida,
Vem com Jesus, do lar que te resguarda e eleva, ao vale da aflição, onde vagam na sombra os romeiros da angústia e as vítimas da treva. Ela coloca a partícula se. Se confias em Deus. E ela generosamente, amorosamente diz: alma querida. Então, a partícula se indica a condição. Indica a condição. Se confias em Deus. Se não confias em Deus, bom, então não vai acontecer nada. Vem com Jesus, do lar em que te resguardas. Ou seja, a casa, meu espaço vivencial com a família é uma proteção, me resguarda, me protege, me eleva, porque é um laboratório em que eu pratico todas as ações necessárias à minha evolução espiritual. Então ele está pedindo para sair deste aconchego ao vale da aflição, onde vagam na sombra os romeiros de angústia e as vítimas da treva. Ou seja, sairmos daquele bem bom, daquela zona de conforto, para ir de encontro aos desfavorecidos, aos que sofrem. É preciso sair da zona de conforto para ir ao encontro dos que sofrem. Por quê? Porque isso é misericórdia. E a própria Maria Dolores, considerando que a misericórdia gera uma recompensa, ela diz: ante os erros que encontres, não censures, nem te queixes. Trabalha, alma querida. Deus quer misericórdia. Ama, serve, abençoa. E Deus te susterá nas provações da vida. Olha que interessante. Novamente a relação de causa e efeito. Nós temos o péssimo hábito de, muitas vezes, diante dos erros que percebemos, que vimos, criticar, censurar. Muitas vezes nos queixamos. E Maria Dolores diz: olha, uma querida trabalha. E ela dá aí uma trilogia fácil de ser executada. Ama, serve e abençoa. Por quê? Porque isso é manifestação da misericórdia, e Deus quer misericórdia. E ela aponta a consequência natural se agirmos assim. Deus vai nos sustentar nas provações da vida. Segura na mão de Deus, ela te sustentará. Não temas, segue adiante, não olhes para trás. Mas a trilogia ama, serve e abençoa diz exatamente o que devemos fazer diante do erro. Do erro dos outros, dos nossos erros. Mas foi na obra Instrumentos do Tempo que eu encontrei as melhores lições na minha avaliação, na minha modesta avaliação, sobre a misericórdia, também trazidas a nós pela pena mediúnica de Chico Xavier, através do benfeitor espiritual Emmanuel. O capítulo 28 desse livro, Instrumentos do Tempo, intitula-se Bem-aventurados os misericordiosos. Então, Emmanuel, a partir daquela assertiva de Jesus que está no Sermão do Monte, e que é a base evangélica desta nossa reflexão, Emmanuel faz uma leitura, uma avaliação da misericórdia. Ele começa dizendo: cultivar a misericórdia não é alçar exclamações de piedade nativa para o céu. Não é você ver uma situação de dificuldade e dizer: oh meu Deus, que pena, oh Senhor, tem piedade, oh Senhor. Não é somente isso. Lastimando os males do próximo com a boca e guardando os braços em repouso. Falamos muito, fazemos nada.
diante do sofrimento alheio que nos convoca ao auxílio, à fraternidade e à cooperação. Então existe uma situação difícil que eu sou testemunha. Eu apenas lamento da boca para fora, mas não faço nada da boca para dentro. Eu não gero um sentimento, uma proatividade de ajudar, de colaborar, de ser fraterno. E o Emmanuel então já chama a nossa atenção, quando começa o capítulo, dizendo exatamente isso. Cultivar a misericórdia não é alçar exclamação de piedade nativa para o céu. Em seguida ele diz, aprendamos. Então a misericórdia é algo que não é inato. Nós temos que aprender, temos que desenvolver. Aprendamos a cultuar a misericórdia do silêncio. Ah, que interessante. Perante os erros do vizinho ou da ação benfeitora, ajudando aqueles que nos desajudam. E aí é um desafio enorme. Cultuar a misericórdia do silêncio, ver a coisa errada e silenciar. Silenciar preferencialmente orando. Por você mesmo para que tenha misericórdia, pelo outro para que o problema não o vitime com tanta violência. Ajudando aqueles que nos desajudam, ou seja, a criatura atrapalha a nossa vida, mas nós vamos lá ajudar. Sim, porque Jesus ensinou, amai os vossos inimigos. Os que vos detestam, os que falam mal de você, amai-os. Amparando aos que nos descompreendem. Então esta segunda sentença do texto de Emmanuel é altamente provocadora. Ajudar os que nos desajudam, amparar os que nos descompreendem. E no final ele diz, estendendo mãos amigas aos perturbados, aos tristes e aos indiferentes. Eu não sei desses três grupos qual o mais difícil, se é o do perturbado, dos tristes ou dos indiferentes. Isso depende de como cada um de nós vê a circunstância. Mas, para mim, pessoalmente, o mais difícil de ajudar é o indiferente, na minha modesta percepção. Diz o Emmanuel, defrontado pelo rico, seja misericordioso para com ele, a fim de que o ouro não lhe enregele o coração. O fato da criatura ter a fortuna amoedada, obrigatoriamente não diz que era uma pessoa insensível à dificuldade dos outros. Mas um grande número é. Mas quando a gente se deparar com uma situação dessa, nós temos que ser misericordioso com a criatura. Não adianta ficar pensando, miserável, você é suvina. A sua avareza vai te condenar. Não adianta fazer isso. Pelo contrário, a gente deve pedir a Deus que envie um anjo de luz para tocar aquele coração que está enregelado, para que ele abra não apenas o coração, mas também a sua bolsa e compartilhe a sua riqueza, ajudando os que têm menos que ele. Diz Emmanuel, à frente do necessitado, ser igualmente misericordioso, a fim de que a carência de recursos materiais não lhe induza o espírito à revolta e à maldade. Olha que interessante. Da mesma forma que diante do rico temos que ter misericórdia, melhor dizendo, diante do necessitado também. E ele dá uma razão muito forte para a gente desenvolver essa misericórdia. Evitar que o espírito do necessitado se revolte, seja induzido à maldade. Ajudamos o necessitado com recurso material, mas também com recurso espiritual, com recurso moral, apaziguando aquele coração que sofre. Isso é algo importante. E ele diz,
Se usares a misericórdia para com o teu companheiro, no lar ou na tenda de trabalho, então ele dá 2 laboratórios fantásticos em que nós transitamos diariamente. Laboratórios de evolução, de progresso espiritual, de evolução moral. O lar e o trabalho. A serenidade será um bálsamo a fluir de teu verbo e a extravasar-se de tua alma, erguendo a paz que ilumina e socorre a todos. Fantástico. Se nós formos misericordiosos, naturalmente emergirá de nós a serenidade. E esta serenidade dará singeleza, pureza, bondade ao nosso verbo. Falaremos com mais prudência, com mais amor, com mais carinho. Essa serenidade então vai sair da nossa alma. Vai sair de nós mesmos. E vai transformar-se numa grande luz que ilumina e socorre a todos. A misericórdia é um poderoso facho de luz que ilumina não somente a senda que devemos trilhar, mas essencialmente a senda daqueles que estamos a ajudar. Prossegue o Emmanuel. Quantas vezes nos fazemos autores da indisciplina e da insubmissão, da secura e da aspereza, em torno dos próprios passos, por falta de misericórdia em nossas palavras e em nossos pensamentos? Quantas vezes? Isso é tão recorrente entre os humanos. A falta de misericórdia gerando essa indisciplina, essa insubmissão, esse aspecto seco, frio, indiferente. A nossa aspereza no falar, no pensar, no comportar-se. E isso em torno dos próprios passos. E isso que nós fazemos que acaba se refletindo em nós mesmos. Porque são sementes que plantamos e, portanto, haveremos de colher. Não tem como ser diferente. Diz o Emmanuel, plantemo-la, a misericórdia, em nosso caminho, trabalhando, construindo e colaborando incessantemente com o bem. Então, 3 verbos essenciais no início desta sentença. Trabalhar, construir e colaborar. Com o bem. Na certeza de que a compaixão não é o remédio para os dias cor-de-rosa, e sim para os momentos de tempestade e incompreensão. Então, quando tudo está bem, não há necessidade de compaixão, de misericórdia. Nós vamos precisar tê-las naqueles momentos mais difíceis, que o Emmanuel chama momentos de tempestade e incompreensão. É nessa hora que devemos nos fazer presentes com a nossa misericórdia, com a nossa bondade, com a nossa compreensão, com a nossa compaixão. E ele arremata o seu texto dizendo: bem-aventurados os misericordiosos que lutam e sofrem. Lembremos-nos que no nosso Evangelho está escrito: a dor é uma bênção a dor e o sofrimento são bênçãos que Deus envia aos seus eleitos. Os misericordiosos são bem-aventurados, especialmente os que lutam e os que sofrem, com dignidade, com resignação, com paciência, que se agitam e trabalham na materialização do bem comum. São bem-aventurados esses misericordiosos que trabalham nessa seara, ajudando as pessoas, minimizando as dificuldades alheias. Especialmente, por exemplo, nesta quadra da pandemia, quantas pessoas sem emprego, quantas famílias em desespero, que muitas vezes não têm o que comer. E aí a misericórdia se nos apresenta através da colaboração material, da caridade material.
Claro que deve sempre se fazer acompanhar da caridade espiritual. Porque todos aqueles, diz Emmanuel, que fazem da piedade o serviço constante do amor, olha, fazem da piedade irmã gêmea da misericórdia, encontram realmente as portas abertas para o reino dos céus. Novamente, para o reino de Deus, melhor dizendo. Novamente, a lei de causa e efeito. Se eu sou misericordioso, piedoso, se eu faço bem, eu vou receber tudo isso. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. É fundamental que o proceder humano seja nesta tônica, na tônica da misericórdia, diante das dificuldades. Lembrando que, como disse o próprio Emmanuel, ela não é remédio para os dias cor-de-rosa. Ela é remédio nos dias de dificuldade. Esperando ter contribuído, ainda que de forma modesta, meu irmão, minha irmã, para a compreensão deste tema, eu agradeço a atenção dispensada e as boas vibrações emanadas. E desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.